Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, edição número 139 do podcast. Hoje, ao meu lado, Marco Belo, Teleco Press. Tudo bem, Teleco? Tudo bem, Marco Belo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você e para os nossos ouvintes. Quem também está presente nesse podcast 139, que vai falar tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, é o mestre Vitor Guedes. Vitão, tudo tranquilo? Tudo muito melhor que a partida patética que foi Corinthians e Botafogo. Meu humor tá parecido com o jogo, mas eu tô bem. Não, esse Corinthians e Botafogo é castigo. Para quem fizer maldade na escola, assista o VT ou a reprise da partida Botafogo e Corinthians, né? Impressionante o que só foi um destaque inicial, Bela. Só não vou dizer que a coisa mais feia que eu vi na vida, porque vazou a camisa do Corinthians que vai ser lançada em 3 de abril, que consegue ser mais feio que o jogo. E só uma pitadinha inicial, né? Falar que a homenagem a São Jorge é o escambau, a homenagem ao demônio da mãe do design dessa camisa, que vai pro diabo que o carrega com essa camisa ridícula que inventa. O Teleco é amigo do designer, não fala assim que o Teleco vai ficar bravo. Aliás, todos os créditos a Teleco em todos os grandes sites esportivos, até mundiais, por causa do vazamento da camisa, hein? Antes de eu chamar o Rodrigo Vessone, que tá também com a gente, Teleco, como é que vazou? É óbvio que você não vai não vai contar a lenda, nem falar o nome do santo, mas pelo menos explica pra gente mais ou menos como é que foi essa história aí do vazamento da camisa, que deu chamadas em sites mundo afora para o seu perfil que vazou essa camisa, Teleco. Marco Belo, terceiro ano seguido, né, que a gente tem conseguido antecipar a camisa aí, e quem tem amigos tá sempre bem. Então Opa. Tá aí, as pessoas vão passando, a gente só tem a agradecer. Mesmo já em setembro já tinha a coluna falando como ia ser a camisa, né, ontem, nesse domingo apenas saiu a foto em si, a camisa. Quem acompanha já sabia desde setembro como ia ser. Ô Rodrigo Vessone, tudo bem contigo? Gostou da camisa corintiana, já que o Vitão puxou esse assunto? Eu achei muito simplória, né? Eu achei muito simples. Muitas vezes o simples até bonito, mas sei lá, a gente pensa que grandes empresas como Nike, Adidas e etc. normalmente preparam designers maravilhosos. Tem pessoas lá que ganham milhões ali por ano para poder desenvolver algo bem bacana. Então nos surpreende quando aparece uma coisa tão simples assim. Assim, pode ser que depois com shorts e o meião fique ali uma coisa mais bonita e etc. Não, quem fez é retardado, né? É débil mental. Mas, enfim, parece uma seta apontando pro saco, Vessone. Então, aí já rodou na internet a camisa do Ben 10, que tem uma lista preta no meio também, que teria sido inspiração dessa camisa. A primeira impressão que eu tive é que o Corinthians tinha brigado com a Nike, daí fizeram aquela divisão, tipo aquela fita policial, quando tem algum lugar de crime, passaram uma fita no meio e separaram Corinthians de um lado da camisa e a Nike do outro, pessoal. Então, assim, a gente sempre espera que seja algo muito legal, assim. O que tem de legal, que aparentemente, pelo que o Teleco mostrou e etc., o que eu acho que vai ser uma notícia boa é que vai estar de volta a camisa tradicional preta. Então, nesse sentido, já pelo menos ganha um pouco aí de consideração, pelo menos da minha parte, a tradicional listrada preta, de cima para baixo. Tradicional também, mas em termos, tá? Porque assim como a faixa que tá na camisa 1, ela é mais larga em cima, mais fina embaixo, também deve ser assim a segunda camisa. Mas só de não ser daquela... Se foi uma homenagem, como disse um amigo nosso aí, né? Se fizeram uma homenagem à espada de São Jorge, não sabe que São Jorge lutava esgrima.
Zero é um demônio. Agora, é 40 anos de 77. Espero que os débeis mentais, pelo menos, façam realmente uma réplica da camisa 2, que é a camisa que eu particularmente mais gosto, decente. Né? Preta, com listras brancas mais finas, sem viadagem, sem froice, sem invenção moderna. Assim, camisa de 77, né, com o tecido de hoje, não precisamos voltar ao pano de 77, mas sem invenção de retardado, né? O Corinthians tem tanta coisa, já inventaram tanta coisa, agora a camisa também vão estragar. Camisa horrorosa. A Nike é um bando de preguiçoso que faz um uniforme só pro mundo inteiro e põe a cor do Manchester lá, do Corinthians aqui, do Inter lá. Agora o Corinthians merecia uma coisa mais decente, né? É uma coisa muito, muito assim. Se der pra uma criança de 5 anos, por exemplo, meu filho tem 8, faz uma coisa muito mais bonita. Quanto tu ganha um retardado pra fazer uma coisa dessa? Eu tô realmente revoltado. Assim, eu até falei com uma ouvinte que mandou uma mensagem, ela tem razão. Calma, Vitão. Ela ficou feliz porque ela é colecionadora e pela primeira vez ela vai economizar. Tá no vermelho, né? Tá numa situação difícil e vai economizar. Ela comprou azul, roxa, a roxa de São Jorge, que realmente era uma espada de São Jorge, amarela. Agora essa coisa aí de deficiente que fizeram, aí deficiente no mau sentido, né? Nada contra os deficientes. Agora, quem fez esse desenho tem problema mental, né? Ô, Teleco, quando que vai lançar essa camisa, hein, Teleco? A programação inicial era voltar as camisas do calendário, porque a gente teve um calendário bem bagunçado nos últimos anos, mas que ia voltar para maio e setembro, né? No Globo Esporte desta segunda-feira falou que ia ser dia 23 de abril, no dia de São Jorge. O que tem bastante a ver. Eu tenho uma boa notícia assim, pro ouvinte, hein, Vessone? Fala que depois eu dou a boa notícia. Não, essa reclamação dos corintianos com a Nike, você vendo pelo Twitter e tal, eu sigo alguns perfis aí de torcedor do Boca, por exemplo, eles também têm lá em relação ao Boca, eles falam a mesma coisa, de que também falta criatividade, ou eles tentam copiar muito europeu, e muitas vezes reclamam até, se a do Corinthians, eles já até sabem, se a do Corinthians está sendo assim, a nossa vai ser assim também. Então, mais ou menos o que a gente fala aqui na Argentina, eles falam também. Eu tenho uma boa notícia pro ouvinte do podcast Timão, porque como o Teleco disse que só vai lançar em maio ou no final de abril, não vai entrar essa camisa horrorosa nova na nossa promoção do mês de abril. Você, ouvinte do podcast Timão, vai concorrer, já está concorrendo a partir deste momento a uma camisa oficial do Corinthians. Para concorrer é simples, escreva para o Twitter do podcast Timão, eu quero camisa 1, eu quero camisa 2, aquela horrível pra mim, mas você pode gostar, ou eu quero a camisa 3, que pra mim é mais bonita, azul, eu gosto da camisa azul, ao contrário do Vitor Guedes. Então é fácil, escreve, @podcasttimão, eu quero a camisa 1, eu quero a camisa 2, ou eu quero a camisa 3. Quem está concorrendo? O apoiador do podcast Timão dos planos Libertadores e Mundial. Vai concorrer a uma camisa oficial, um oferecimento do podcast Timão e da loja Poderoso Timão do Ipiranga, com o nosso amigo Marcelo, tá lá com a camisa pra você, 1, 2 ou 3, é você que vai escolher, porque às vezes você gosta mais da azul e ganha branca, você gosta mais da branca e ganha preta, então você vai escolher, eu quero a 1, eu quero a 2 ou eu quero a 3. Tá concorrendo já a partir de agora. No final, no último programa de abril, a gente vai sortear para um apoiador. Se você não é apoiador, fácil, entra lá no apoia.se/podcastmão. Apoia-se/podcastmão. Os planos Libertadores e Mundial estão concorrendo a uma camisa oficial de jogo do Corinthians. E tem novidade, hein? Essa camisa não vai ser igual você acha na loja, não. Essa camisa vai ter coisa nela, vai ter uma marca do seu jogador preferido, vai ter um símbolo do seu jogador preferido nessa camisa, vai ser especial. Essa é a palavra, a camisa vai ser especial, além de você escolher a 1, a 2 ou a 3, você ainda vai conseguir um negócio bacana do seu jogador preferido, mas isso é pra depois. Primeiro, escreve pro podcast Timão, se você for apoiador, eu quero a 1, eu quero a 2 ou eu quero a 3. Agora, sobre o jogo Botafogo e Corinthians, hein, Teleco? Algo a dizer? Porque eu não quero falar nada desse jogo, que eu tava lá. Foi uma das noites mais chatas dos 38 anos da minha vida. Eu dormi umas 4 vezes só no primeiro tempo, então fala aí alguma coisa dessa porcaria de jogo 0-0, Teleco. Bem, uma constante aí, um problema constante do Corinthians nesse ano tem sido
não consegue se impor. Na verdade, não é nem não consegue, ele nem tenta se impor no jogo. É um time totalmente reativo, parece que foi para empatar. Alguém falou isso pra você, Marco Belo? Que ele foi pra empatar ou não? Ah, eu perguntei isso pro Fábio Carilli. Ele falou assim: não é que eu esteja feliz com o empate, mas o empate foi bom. Foi mais ou menos assim a resposta. Então, o que eu achei engraçado é que tanto se falou, puxa vida, agora são 2 jogos, não pode dar aquela sorte que às vezes se dá em um jogo só. Ficou exatamente a mesma coisa, né? O empate em 0-0 foi como se não tivesse jogo nenhum. Então virou partida única. Teve jogo? Não, o que me assustou mais foram as palavras dos jogadores do Botafogo, depois da partida, comemorando o resultado, apesar do Botafogo ter procurado a vitória muito mais que o Corinthians, Vessone. Mas os jogadores do Botafogo que eu ouvi na saída de campo, agora a gente vai lá, empate é pênalti. Agora qualquer coisa a gente leva pra penalidade, ou seja, o Botafogo claramente vai fazer com o Corinthians em Itaquera o que o Corinthians fez com o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Ou o Fábio Carilli acha que só ele é esperto. Vamos empatar fora em casa, eles vão partir pra cima da gente. Vai nada. Botafogo vai jogar fechadinho. A gente sabe que o ataque do Corinthians não é tudo isso. E, pra mim, há uma chance grande de penalidade nessa fase, Vessone. Assim, 2 comentários. O primeiro que você se lascou muito porque você estava lá e a gente que acompanhou a TV se divertiu muito com o Milton Leite, que é um mito muito bom. Ele foi um gênio durante a transmissão, Belo. Você tem que pegar o reprise desse jogo depois, se você puder, pelo menos no YouTube uma parte, os comentários do Milton Leite, nos erros do Corinthians, nos erros de passe, de chute, era um melhor do que o outro. Então aquilo foi divertindo, pelo menos, e o jogo foi passando e foi dando, pelo menos, foi engraçado ver o jogo. E pelo menos na minha visão, e eu gostei do que foi passando o jogo pelos comentários dele. Depois, se você tiver curiosidade, veja que você vai entender o que eu tô dizendo. Na hora que o Romero chuta errado, era uma pérola em cima da outra do Milton, então acho que aquilo pelo menos fez passar muito tempo, assim. Em relação ao jogo, foi péssimo. Rodrigo Vessone e Vitor Guedes, ele é um cidadão único e por isso que é um prazer e uma honra tê-lo aqui no podcast Mão conosco. Ele é o Miguel de Paiva Neto. Ele é um cara que consegue ver o lado positivo em tudo. Ele vê o lado positivo em tudo. Não, foi demais a narração. Miguel de Paiva Neto. Foi demais a narração. Outra coisa que eu queria comentar é que depois da partida também foi um negócio muito legal que vocês todos de rádio conseguiram arrancar dos jogadores até do Botafogo, eles confessando de que não molharam o gramado durante a semana inteira, que deixaram o gramado seco e ruim daquele jeito de propósito, que foi uma estratégia do Botafogo para prender a bola. E durante a transmissão tem determinado momento que o Milton Leite fala: a impressão que eu tenho aqui de cima é que o gramado tá muito seco, a bola não rola, ela fica quicando, mas passou pelo assunto. E depois do jogo, os jogadores confessaram que aquilo foi uma estratégia mesmo ali contra o Corinthians. E aí até o Bileu lá, o lateral, disse que, volante lateral, ele disse que contra o São Paulo eles molharam o gramado e o time quase perdeu. O São Paulo jogou, teve condição de jogar e etc. E aquilo ficou para eles na cabeça deles. E que eles contra o Corinthians lembraram daquilo, que deram uma brecha para o São Paulo, deixando o campo molhado, e não o fizeram dessa vez. E o Corinthians realmente, antes de saber disso, o Fagner, o Arana, saindo do campo também reclamaram, mas sem saber que tinha sido uma estratégia. Falaram porque eles perceberam também aquilo. Então eu acho... O Maicon falou pra mim, a primeira coisa que prejudicou o técnico futebol do Romero. Não, mas, mas parece que não, mas você tá acostumado a jogar num campo molhado, como é da Arena Corinthians, dificulta. Foi muito espontâneo a maneira que os jogadores responderam do Corinthians, sem saber que o outro lado tinha feito isso. Então acho que realmente aquilo influenciou de verdade. E o Bileu fala uma coisa, ele falou assim: o ano passado eu tive lá na Arena do Corinthians, ele fala, eu joguei com trava de alumínio e eu não parei em pé, eu ficava escorregando o tempo inteiro. A gente vai ter que molhar muito o gramado aqui durante nossos treinos da semana para tentar se acostumar, porque lá vai ser um sabão, não sei o que tal. Então eles já estão meio cientes do que vai ser na Arena, e ele jogou pelo Linense. Eu fui levantar lá, ele jogou pelo Linense ano passado, tomou 4-0 lá na Arena. Então eu acho que nesse sentido o Corinthians
a tendência é que vai jogar melhor pelo simples motivo de estar com um gramado melhor. Pode de novo estar tecnicamente os jogadores ruins. Ô, Vessone, com todo o respeito ao gramado, ruim, mas não vai jogar a mesma coisa, Vitão. Um chute não vai jogar horror que não há desculpa nenhuma. Aquele chute patético do Romero, ele podia estar jogando polo aquático. Sim, se o time erra um passe, não joga tão bem, a bola não flui por causa do... O que o Corinthians fez foi tão ridículo que não há gramado que justifique. Ô, Vitão, mas se no jogo de volta o Corinthians jogar mal de novo, é só colocar no Milton Leite, pô, o Vessone vai se divertir. Não, deixa eu dar um exemplo pra você, Vitão. Contra o Brusque foi aquele jogo. Se o Corinthians joga na arena contra o Brusque, não ia ser aquele jogo de novo. Como não foi do Luverdense, fez um jogo ali, fez 2 gols, mas jogou mais ou menos. No jogo da arena, jogou bem pra caramba, perdeu 10, 12 chances de gol cara a cara. Por quê? Porque é diferente, o palco é diferente, o gramado faz diferente. E joga em casa, faz diferença. Mas eu digo assim, se mesmo no domingo, se todos os caras estiverem mal, tecnicamente, se não der nada muito certo, o fato do gramado ser bom, pro time que tem melhor qualidade, por mais que seja uma tarde ruim, o Corinthians já vai jogar melhor do que jogou lá em Ribeirão. Eu acredito agora, muito nisso. Versa, eu concordo que o gramado atrapalhou, não tô discordando disso. Agora, o futebol do Corinthians foi ridículo e o Fábio Carille tem muita culpa, né? Porque por mais que eu goste de Milton Leite, eu não consegui me divertir nada com o jogo, embora a ação dele tenha sido boa. Porque o Fábio Carille foi péssimo na escalação e foi péssimo nas substituições. Eu acho que ele faz um bom trabalho, mas ele foi péssimo. Primeiro que é o seguinte, o Michael não é ponta esquerda nem aqui, nem em Ribeirão Preto, nem na piscina, nem no gramado seco. Para escalar o Camacho, agora o Rodriguinho, ele deixou o Michael de ponta esquerda, o Camacho foi ridículo no meio de campo e perdeu o Michael, assim. Ele demorou 70 minutos para perceber mas isso. Não foi pelo Camacho. 10 minutos. Não foi pelo Camacho, foi para não perder o Jackson no meio. O Michael não é ponta esquerda, foi uma substituição, foi uma escalação péssima, ele demorou 800 anos para entender isso. E outra coisa, o Romero teve uma atuação bizarra, ridícula, ele ficou até os 35 do segundo tempo. E num jogo que o Corinthians não jogou absolutamente nada, foi ridículo do começo ao fim, ele não fez as 3 substituições, ou seja, ele devia ter gostado que ele demorou um ano para entender que o Michael não é ponta esquerda. Deu para perceber isso em 10 minutos de jogo, né? O Milton Leite deve ter percebido em 5. Agora, o Romero foi ridículo o jogo inteiro e ficou até os 37. Para fazer aquela merda lá, trocasse no intervalo. O Michael não é ponta esquerda, não é. Então, tinha o Clayton lá que não jogou, mas é da posição. Não tem cabimento você botar o Michael de ponta esquerda. Tentou. Tudo bem, tentou, mas percebeu com 5 minutos que não ia dar certo. Ele demorou 75 minutos para mudar uma coisa ridícula. Vitão, o Corinthians não conseguiu chutar a bola no gol. Vou falar uma coisa que parece que é zoeira, mas é verdade. O Fábio Carille, por estar começando na profissão, isso aconteceu com todos os treinadores em começo de carreira com quem eu tive a oportunidade de estar perto, estar ao lado, cobrindo, fazendo reportagens. Não é a primeira vez que acontece isso. O treinador tem medo de fazer alteração. O treinador não tem coragem de alterar no primeiro tempo, por exemplo. Como acontece com o Luxemburgo, Mano Menezes. Não deu certo, 20 minutos, tira. Por quê? Você perde o jogador... Não era nem substituição, Bela, era mudar taticamente o time. Tudo bem, mas o que eu tô falando agora é o que eu já percebi do Fábio Carille. Ele não muda antes dos 15 minutos do segundo tempo. Ele não muda antes. O time pode estar uma merda, pode estar a bosta da bosta da bosta. Ele não muda no intervalo, ele não muda com 30 do primeiro tempo, mas isso é perfeitamente compreensível pelo momento dele como treinador. Porque o cara, às vezes, não tem ainda como é que eu posso dizer, autoridade para tirar um jogador e o jogador não virar cara, não começar a fazer casinha contra ele. Então, como ele tá querendo, ainda tá no processo de ganhar o grupo, ele não quer tirar um cara para não queimar um cara. Então, esse é um defeito do Carille, mas para mim é perfeitamente compreensível. Agora, alterar esquema tático, tudo bem, Vitão, isso mas aí ele poderia ter tirado. Alguém acha que o Michael é ponto esquerda, gente? Agora, fazer alteração, ele realmente tá com esse problema, mas todo treinador em começo de carreira é assim. Ô Teleco, a gente, claro, vai falar muito mais desse jogo de volta contra o Botafogo no próximo podcast, né, no final dessa semana, o jogo é domingo, mas antes tem um jogo quarta-feira pela Sul-Americana contra a Universidad do Chile. Aliás, o Rodrigo Vessone, o editor-chefe, diretor-geral e superintendente astrofísico e astronômico do site Meu Timão,
eu vi que o meu timão já tem matérias sobre a Universidade do Chile. Já tem alguma coisa que você pode adiantar, Vessone, sobre o adversário antes do Teleco dar o pitaco dele sobre esse jogo de quarta? A gente subiu alguma coisa já, Belo. O principal notícia pro torcedor do Corinthians é que o lateral esquerdo, o Beijo C, ele é isso. Eu acho que é isso, né, Teleco? Você julga da seleção? Ele é da seleção, ele é titular absoluto, obviamente. Ele é o jogador que leva, mais ou menos é o Fagner do Corinthians. Ele leva o time para frente pelo lado esquerdo, apoia o tempo inteiro. E ele teve uma contratura muscular no sábado. Mas pro jogo do Corinthians, o Bocejô seria o cara certo pra ver um jogo do Corinthians atualmente. Isso é verdade. Mas porque ele jogou contra a Argentina e jogou contra o Paraguai. E ele era Vessone, ele era atacante de origem e virou lateral, mais ou menos como aquele Luiz Ricardo que jogou no Botafogo, no São Paulo, na Portuguesa. Não sabia. É um atacante canhoto que virou lateral, ele é bem ofensivo, é bom jogador. Não sabia. E o Fagner não joga pelo Corinthians, né, Vessone? Não vai jogar pelo Corinthians. A Conmebol avisou o clube que ele tomou 2 jogos pela expulsão contra o Nacional do Uruguai ano passado na Libertadores, então ele vai cumprir nesses 2 jogos contra a Laú. E aí, no caso, a Universidade perdeu esse jogador que para ele é muito importante mesmo, 32 anos, experiente. Ele tinha sido titular contra o Chile e contra a Argentina nas eliminatórias, e depois foi jogar pela Universidade, parece que sentiu até pela maratona de jogos também, pela idade dele, então ele nem viaja para São Paulo. Agora dê uma boa notícia, Vessone. Fala que o Johnny Herrera joga. Se não fizer gol no Johnny Herrera, eu desisto. E outro detalhe interessante, que eu fui levantar lá, todos os jogadores que jogaram pelo Chile na Arena Corinthians contra a Holanda. E 3 deles fazem parte do elenco da Universidade de Chile, ou seja, são os caras que já conhecem a Arena Corinthians, que já estiveram lá, que é esse jogador agora que não vai vir a São Paulo, o lateral esquerdo, que o Teleco pronunciou muito bem agora, que me fugiu de novo a pronúncia dele. É um biquinho, Bocejú. Bocejú, isso aí. O Gonzalo Jara, que também é titular da seleção chilena e é o zagueiro também. E o Johnny Herrera. É o do dedo. E o Johnny Herrera, que era o terceiro goleiro da seleção chilena na Copa. Ele também conhece a Arena, também estava lá naquela derrota para a Holanda por 2-0. Então vai ser esses 3 caras aí, para eles ali, a Arena não vai ser algo tão desconhecido assim. Ô Teleco, mais ou menos, né? Porque a Arena, na época da Copa, tinha um quê a mais, né? Tinha só 2 arquibancadas a mais atrás do gol. Eles vão olhar e vão falar, tá faltando alguma coisa, que não dava pra ver esse trem na época da Copa. Mas enfim, esse jogo de quarta-feira, sem o Bocejú, que você pronuncia tão plenamente, Teleco, fazendo biquinho e tudo, sem o Fagner, e como bem lembrou o Vitor Guedes, Romero de um lado, Johnny Herrera, o Superboy, de outro. Quem ganhará este duelo, Teleco? Eu sempre confio na vitória do Corinthians, né? E eu aposto no 1-0, que é o nosso placar favorito. Também tem o Lorenzetti, né, Vessone, que a gente sempre se fala, esse Lorenzetti é bom, etc. Fora as piadas de chuveiro, né? Também Nossa, é outro. que vai ter de piada, chuveirinho na área, pelo amor de Deus. Ele é daquela época áurea do Universidade de Chile, do São Paulo, né? Ele era titular já desde aquela época, é meio referência do time. Ele inclusive foi expulso no sábado com 10 minutos de jogo, deu uma entrada num jogador, foi expulso e vai perder o clássico contra o Colo-Colo no domingo. Então, na verdade, a Universidade de Chile tem uma semana aí com essa viagem para São Paulo e domingo é o principal clássico contra o Colo-Colo. Então, todas as perguntas lá já falam dos 2 jogos, o tempo inteiro. Mas vocês vão chegar na quinta, tem jogo no domingo, já estão todos esgotados os ingressos. A loucura é o principal clássico do Chile no domingo. O Universidade de Chile ficou até meio puto da vida, a diretoria, a comissão técnica, porque eles poderiam muito bem, por exemplo, colocar, o clássico é no sábado, inclusive, não é nem no domingo. Então, eles ficaram putos porque a Universidade de Chile vai chegar quinta à noite só, lá no Chile, vai descansar sexta e sábado já tem esse clássico com o Colo-Colo. E eles ficaram putos porque eles pediram para jogar no domingo e sem nenhuma explicação a Federação do Chile colocou eles para jogar no sábado contra o principal rival. Não é só aqui, pelo visto. Na quarta-feira joga o Léo Príncipe,
Só que no jogo de volta o Fagner também tá suspenso, né? Ele não pegou um jogo só, pegou 2 jogos de suspensão. Só que o jogo de volta vai ser lá em maio, né? Vai ser bem pra frente. Então até lá, Teleco, você que fica de olho em todos os sites, Twitters, Facebooks e enfim, com notícias do mundo da bola, chegou a ver alguma coisa que o Corinthians pode trazer um lateral direito antes desse segundo jogo em maio, Teleco? Eu vi que o lateral direito que o Corinthians está trazendo se chama Paulo Roberto, originalmente volante no próprio Corinthians. Que já é ruim como volante. Na verdade foi um teste ali, que eu acho que foi feito nesta segunda-feira, mas ele deve começar realmente com o Léo Príncipe. O que eles estão atrás, Belo, é de um lateral, mas é uma espécie assim, eles querem uma espécie de novo Edilson, assim. O que eu quero dizer com isso? É um jogador que tem alguma experiência, que não seja nenhum super craque, mas que também não custe muito e que tenha uma liberação. Paulo Baia. Desculpa te cortar, mas perdeu o Edenilson pro Internacional, cara. O pessoal tá bobeando. O Edenilson seria esse cara. Poderia ser. Eu não sei quanto que o Inter pagou, se pagou alguma coisa, mas talvez poderia ser realmente, Belo. Você tem razão nesse sentido. Eu não sei como que o Edenilson estava lá na Itália, se ele estava jogando de lateral no meio, isso eu não sei. Mas acho que era uma boa pedida, poderia ser esse cara realmente. A verdade é que eles estão atrás do tipo, eles querem um lateral de Curitiba, um lateral de Atlético Paranaense, alguém para compor, que possa ser um cara experiente, de fácil liberação, porque eles já perceberam que o Léo Príncipe realmente sente muitos jogos, é muito inconstante, erra demais, erra até situações bobas, então vai ser quarta-feira uma espécie de prova de fogo aí pro Léo Príncipe, que deve realmente mesmo começar o jogo, porque é da posição, aí entra um pouco o que você falou lá do Carille ainda querer o grupo, querer conquistar o grupo, etc. Então, para não mexer até colocar um cara improvisado, então a princípio deve entrar realmente o Léo Príncipe no jogo. Sobre o Léo Príncipe, eu conversei com uma pessoa da comissão técnica que falou que o principal problema dele não é técnico, é psicológico mesmo. Ele não tem confiança. Ele é tipo, vocês lembram do Júlio César no gol, né? Erra um lance com 5 minutos, acabou o jogo. O Júlio César era assim, pra quem não se lembra, foi campeão brasileiro em 2011, titular do gol do Corinthians, mas se ele errava um lance, acabou o jogo. Pede pra sair. Oi, pessoal? Não, foi 2010, o que ele pegou no Brasileiro 2010 foi um absurdo, Júlio, Aff, Maria. Sim. Ele pegou tanto naquele Brasileiro 2010, o 11 também ele foi muito bem, mas o 10 ele foi tão bem que aquele goleiro, o Bobadilha, o paraguaio que o Corinthians trouxe lá da Colômbia, é o único jogador estrangeiro da história que veio, e o Celso Zelt agora tem essa dificuldade, ele conta como estrangeiro, mas o fato dele nunca ter entrado nem um minuto, porque o Júlio não deixou ele sequer entrar um minuto nos jogos, e ele foi embora depois de 6 meses sem entrar, porque o Júlio estava tão bem que o Bobadilha foi embora sem estrear. Mas enfim, o Léo Príncipe tem o mesmo problema do Júlio César. O Felipe, no começo da carreira dele no Corinthians, depois que ele chegou do Bragantino, era assim também. O Felipe sentia muito, zagueiro, que agora o Real Madrid tá querendo, enfim, que tá no Porto, né? E o Felipe era assim também no começo. Errava um lance, cagava o jogo inteiro, pra falar em bom português. E o Léo Príncipe é assim. Essa pessoa com quem eu conversei da comissão técnica falou que o Léo Príncipe não tem problema técnico, ele não precisa treinar, ele é habilidoso. Claro que precisa treinar, mas ele é habilidoso, enfim, não é aquele cara que tem problema, precisa aprender a passar, aprender a lançar, aprender a cruzar, não. O problema dele é psicológico, ele sente muito uma partida e, é a idade. Não é a idade, porque tem muito cara lá com idade igual dele que não sente. O Léo Jabá não sente, ele erra e continua tentando, não baixa a cabeça. O Gabriel tem quase a idade deles, tem mais experiência, lógico, mas outros jogadores, o Guilherme Arana é um pouco mais experiente, mas o Léo Santos, por exemplo, não sente. Segundo esse mesmo cara da comissão técnica com quem eu conversei, a diferença entre o psicológico do Léo Príncipe e do Léo Santos é impressionante. O Léo Santos é um cara frio, que entra e não sente o jogo. O Léo Príncipe sente demais. Então talvez com um pouco de experiência, trazendo esse lateral que o Vessone disse para colocar na reserva do Fagner, deixar o Léo Príncipe um pouco mais de molho, daqui uns 2, 3 anos ele possa até se tornar o lateral titular absoluto do Corinthians e a gente venha elogiar muito ele, porque o problema dele, como eu disse, não é técnico, ele não é ruim, mas ele tem um problema psicológico que precisa ser trabalhado. Agora a gente chega na parte do programa... Mas, Marco, fala, Teleco.
Só um ponto aí sobre o Léo Príncipe, né? O Corinthians certamente tem confiança nele, porque renovou o contrato. Sim, é o que eu Mas falei, eles assim, elogiam a ele. única coisa é que assim, na base, também o Léo não era muito diferente o aproveitamento dele, não. Ele sempre foi um jogador mediano. Então, se eles estão vendo uma coisa de um jogador que pode crescer, lógico, né? Eles estão lá todo dia, eles devem saber. Sim, sim. Só não acho que seja tão bom assim. A gente não pode encerrar esse podcast mão sem falar no assunto do dia, desde sexta-feira, né? Manhã de sábado, enfim. Eu não sei se foi o primeiro a dar a notícia, mas a primeira vez que eu li foi no blog do Alexandre Pretzel, grande Pretzel, amigo, companheiro nosso, e depois todos os sites e todos os setoristas, enfim, acabaram buscando a notícia da troca Valdívia e Giovanni Augusto, Corinthians e Internacional. A gente tá Se o Flávio gravando... Adalto não estragar isso aí, né? Então, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira, tô olhando o relógio aqui, 11 horas e 54 minutos da noite, quase terça-feira, do dia 3 pro dia 4 de abril. No momento, a situação é a seguinte, eu tô falando no momento porque você pode ouvir esse podcast na terça de manhã, na terça à tarde, na terça à noite, na quarta de manhã. O podcast é legal por causa disso, você ouve a hora que você quiser. No momento que a gente tá gravando, a situação é a seguinte, Corinthians e Inter, acertados. Corinthians e Valdívia, quase acertados, quase tudo certo, faltando pouca coisa. Giovanni Augusto e Internacional, não acertados. Giovanni não quer ir para o Internacional. E se ele não for, não tem negócio. O Palmeiras entrou na parada e eu já ouvi falar que o Palmeiras ofereceu ou Arouca, ou Roger Guedes, ou mais um jogador que eu não lembro qual que é. E o importante pro corintiano é o seguinte, o Internacional gostou dessa oferta do Palmeiras. O Roberto de Andrade ficou puto da vida, porque o Palmeiras atravessou o negócio e ainda ofereceu um monte de jogador pra mexer com a cabeça dos caras do Inter. Os dirigentes do Inter querem manter a palavra com o Corinthians. Então, se por acaso der certo o negócio com o Corinthians, não vai ser o Palmeiras que vai tirar. Mas eles também não estão fazendo, nesse momento, muita questão de acertar, porque se não fechar com o Corinthians, a partir do momento que o Corinthians desistir, eles oferecem jogadores pro Internacional e fazem a troca. E eu duvido o Valdívia ganha 300 mil reais no Inter. O Corinthians pagaria exatamente o mesmo salário que ele ganha lá. Eu duvido que o seu Alexandre Matos do Palmeiras não tenha oferecido mais dinheiro para convencer o jogador. Porque é assim que os dirigentes do Palmeiras trabalham. Colocando o salário do cara lá em cima, fazendo a cabeça do cara, daí você fala, mas o Valdívia no Corinthians vai ser titular, no Palmeiras vai ser reserva. O jogador não tá pensando nisso, cara. O cara pensa, vou ganhar 300 aqui, vou ganhar 500 lá? Vou pra lá, amigo. Então, apesar do Valdívia tá cumprindo a palavra, do Internacional tá cumprindo a palavra, a partir do momento que o Giovanni Augusto não quer ir pro Inter, cancelando o negócio, o Palmeiras entra na jogada e abocanha. Essa é a informação que eu tenho neste momento que a gente está gravando esse podcast. Alguém quer falar? Tem alguma informação diferente? Eu só tô achando engraçado essa história toda, Marco. O que o Rivale vai fazer com o Valdívia lá? Ele tem tanto jogador lá, gente. Vai tirar assim, do por Corinthians. por mais É dinheiro isso, que cara. eles tenham... mas por mais dinheiro que eles tenham, é um desperdício, né? Até Teleco, parece que precisa sabe, brigar Teleco. pra tirar jogador do Corinthians. Velho. É só pedir Teleco. com educação que a gente dá. Teleco, o Flamengo não precisa do Everton Ribeiro. Só que ele sabe que se ele não for buscar o Everton Ribeiro, o Palmeiras vai buscar. Então ele não tá contratando para ele. Ele tá tirando do Palmeiras. Isso faz parte. O Luxemburgo fazia isso muito. Quando era o Luxemburgo, ele fazia muito isso. E o Corinthians fez muito isso nos últimos anos, quando tinha dinheiro, quando tava na crista da onda. O Corinthians cansou de fazer isso. Contratou o Até... Guilherme Instagram, o Edenilson mesmo, que tava no avião para vir pro Rivale. Tirou o Martinez, né? Outro jogador isso. assim. Mas ele tirou Quem para é usar. Guilherme Instagram? Isso aí eu não sei quem é. É o Guilherme Torres, Ah, tá. que passava o dia no Instagram. Aham. Então, tudo bem, mas o Corinthians trouxe para usar. Se vier o Valdívia aí, tem uma fila enorme lá para usar no Rivale. Provavelmente vai passar um ano na reserva. Bem,
sei lá. O Palmeiras tá igual aquele milionário que nunca teve dinheiro, com todo respeito à tradição, que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas nunca viram tanto dinheiro assim. Assim como o Corinthians, quando assinou com a Hicks Milce, nunca viu tanto dinheiro assim. Quando assinou com a MSI, nunca viu tanto dinheiro assim. Foi lá e buscou o Tevez, né? Uma coisa que na época era absurda, todo mundo duvidava, enfim. Tá acontecendo com o Palmeiras agora, nunca viu tanto dinheiro assim. Então é igual aquele milionário que ganhou na Mega Sena 30 milhões e compra uma Lamborghini, uma Ferrari, uma, sei lá, nem entendo de carro, Jaguar. Daí você fala, pô, onde você vai pôr tanto carro? Não interessa, eu tenho dinheiro. É exatamente isso, né, Vessone? É isso. São ciclos no futebol, gente. O Corinthians teve o dele, o São Paulo teve um dele um tempo atrás. Lembra? O São Paulo atravessava todo mundo, contratava todo mundo queria jogar no São Paulo, aí passou a ser o Corinthians, todo mundo que joga agora é Flamengo e Palmeiras, os caras querem jogar nos dois, e daqui a pouco muda de novo, enfim, são ciclos e que os outros clubes precisam conviver. Era difícil conviver com o Corinthians aí de 2008 a 2000 foi até longo esse ciclo aí, eu diria que 2008 a quase 2015, vai um pouco antes, talvez 2015 fechou, mas, ou seja, foi um ciclo muito grande e que era a melhor coisa do mundo pro cara, era ser pretendido pelo Corinthians, o cara nem pensava duas vezes. E agora faz parte, o Palmeiras e o Flamengo estão nessa situação, e eu acho que chegou a vez dos caras ditarem o ritmo aí do futebol brasileiro, de contratarem, de atrapalhar, de azucrinar a vida dos outros, enfim, de tentar ser protagonista. O bom do Corinthians é que o Corinthians conquistou tudo que podia conquistar, chegou ao topo do mundo. O Atlético Mineiro, por exemplo, viveu seu grande auge também, mas ganhou ali uma Recopa, a Libertadores e uma Copa do Brasil. Ele não ganhou o Brasileiro, ele não ganhou o Mundial, então faltou alguma coisa para o Galo no melhor momento dele. Ele ainda segue ali muito bem e tal, mas ele não teve essa chance. Então é saber se esses clubes que estão nesse auge vão conseguir chegar nesse nível que o Corinthians conseguiu chegar e que o São Paulo até também chegou, porque ele ganhou 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, também conquistou bastante coisa na época dele. E no caso de Palmeiras e Flamengo, esperar a conta chegar, né, Vessone? Porque eu não sei como é que o Flamengo vai pagar esses caras quando a conta chegar. No caso do Palmeiras, a gente sabe de onde que vem o dinheiro, né? Se não cobrarem os juros abusivos e exorbitantes, que normalmente a empresa cobra, vai ficar tudo bem. Agora, se cobrarem, o clube fecha. E no caso do Flamengo, sinceramente, não consigo entender de onde está vindo tanto dinheiro. Na verdade, Belo, o que acontece é que o que você está dizendo, acho que pode acontecer com o Palmeiras. Porque quando você daqui a pouco, por algum motivo, retira um patrocínio que despeja milhões, aí você cai na realidade que você vai ter que conviver só com suas receitas, etc. E aí diminui muito seu poder ofensivo. O Flamengo, ele está conseguindo fazer isso caminhando com as suas próprias pernas, basicamente com seus patrocínios normais, não tem nenhum patrocínio absurdamente muito alto, só que o time se organizou. Então, o clube devia 795 milhões e arrecadava 120, 150 milhões. Hoje o clube arrecada 300, 350, quase 400, e já diminuiu a dívida dele para 200 e pouco. Ou seja, a curva de um lado está subindo e de outro está descendo. Mas não tem como então, pagar assim, uma folha salarial que o Flamengo está pagando, Vessone. Isso aí não bate. Tem sim, Belo. Quando você se organiza, se o Corinthians e o Flamengo, esses dois clubes se organizarem, eu vou te dar um exemplo. Uma vez um cara do Corinthians me disse a seguinte frase: o Flamengo estava naquela bagunça dele, o Corinthians estava super bem, acho que foi 2012, 2011, ele disse: o que está acontecendo com a gente aqui, só tem um clube que pode fazer igual, é o Flamengo, só que lá está aquela bagunça toda. O dia que o Flamengo se organizar, com a força popular que o Flamengo tem e etc., eles vão poder fazer igual ou melhor que o Corinthians. E é o que está acontecendo, Bela. Eles se organizaram e comeram a merda aí durante 2, 3 anos, um pouco mais, até já chegando no 4º ano, ficaram sem ganhar nada aí, só que sofrendo com times fracos e arrumando a casa. E acordos trabalhistas foram sendo feitos e tirando da frente, e eliminando.
a dívida de 700 e pouco está em 200, 300 milhões. Né? É um negócio, em 4, 5 anos diminuiu 400 milhões, 500 milhões a dívida. E o que arrecadava 100 passou a arrecadar 400. Ou seja, você só está subindo, então eles estão pagando em dia. Nunca se teve mais notícia de salário atrasado. Então eles estão fazendo tudo isso porque eles estão podendo. Então, enfim, é verdade, mas com todo respeito, foda-se o Flamengo e o Palmeiras. Mas a gente só tá... não, só preciso colocar que eu já ouvi falar em empréstimos sendo feitos pelo Flamengo para pagar esses salários, empréstimos em banco. Então eu não sei da onde que eu vi errado ou da onde que o Vessone viu errado, um dos dois. Eu posso estar errado, mas enfim, eu vejo uma outra situação. Eu vejo que o time se organizou nos últimos anos. Eu já ouvi essa história que o Vessone contou de que se o Flamengo se organizasse, Flamengo e Corinthians dominariam o futebol mundial, o brasileiro, enfim. Agora o Flamengo teve uma hora que desistiu de se organizar e começou a gastar acima do que podia, porque não tem como você pagar 1 milhão para um, 1 milhão para outro, 1 milhão para outro, 1 milhão para outro, você manter conta em dia e ainda diminuir despesa. Isso aí não bate essa conta. Mas enfim, como o Vitão falou, não é o objetivo do programa. Sobre Giovanni Augusto e Valdívia, eu só queria falar um negócio pro ouvinte do podcast Mão, que é um ser inteligente, porque ouve a gente. Não entra lá no Instagram do Giovanni Augusto e fica xingando ele, xingando a mãe dele. Primeiro que não vai mudar nada, ele não vai deixar de receber o salário dele alto, ele não vai jogar mais por causa disso, ele não vai sair do Corinthians porque o torcedor tá xingando ele no Instagram. Então não perde seu tempo, primeiro é uma atitude covarde, ridícula, imbecil, e não vai adiantar nada, é uma atitude também que não adianta nada. Então você que é um ser inteligente, que ouve a gente, não faz isso, besteira. Você entrar no Instagram do cara e ficar, vai tomar no cu, não sei o que adianta, né? É besteira, coisa de briga de terceira série. O Giovanni Augusto não vai ir ou deixar de ir por causa disso. Vitor Guedes, sobre a recusa do Giovanni Augusto. Olha, eu acho que é um boa troca pro Corinthians, mas eu não culpo o jogador, não. Nem o Guilherme, que é um morto-vivo, nem ele. Porque o Corinthians não contratou e deu o salário que quis pelo tempo que quis. O jogador tem contrato. O Corinthians é muito ruim para contratar e para vender jogador. Eu nunca vi. Vende barato e compra caro. O jogador tem um contrato. Não botou um revólver na cabeça do Corinthians para fazer o contrato. Eu não trocaria o Corinthians para um time de segunda divisão, se fosse ele com salário em dia, enfim. Eu lamento que ele não tem sangue nas veias. Não chega a ser um Guilherme, mas é quase um Guilherme, um semi-morto. Mas tem contrato, enfim, ele faz o que ele... Não tá errado, não. Errado foi dar, enfim, eu nem achei errado o Giovanni Augusto. É uma contratação que eu teria feito, teria errado. Já o Guilherme eu jamais teria feito, né? Que é um pato com upgrade, né? Um pato mais morto. Teleco, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que assim, quando você fala que o Corinthians contratou, você vê, né? Trouxe o Giovanni Augusto de uma boa temporada no Atlético Mineiro, trouxe o Marquinhos Gabriel. Não é verdade que ele estava na Arábia, mas de boa temporada no Santos, né? E o grande problema do Guilherme eram as contusões, se dizia, né? Depois que se arrumou essa questão das contusões, aí que você viu que ele era um Pato 2, né? Foi mais ou menos exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Pato, né? Ninguém sabia que eles eram meio... Quer dizer, o Guilherme até que sim, né? Mas o Pato, ninguém sabia que ele era aquela molenga toda. Aquele molenga todo só soube depois que ele não se machucou mais, né? Mas o que a gente vai fazer? Agora não se tem dinheiro para repor as pessoas, estão tentando trocar, mas ninguém vai pagar o que o Corinthians paga para eles. Aí você vê que foi feito errado o negócio, né? Não veio pelo preço de mercado. E mais uma vez a notícia vazou. Se o Corinthians não conseguir, vai ficar feio para a diretoria. Não é culpa da imprensa, a imprensa faz o seu trabalho, consegue a notícia e divulga, até porque o torcedor se interessa para saber a notícia. A imprensa não divulgaria se ninguém lesse, né? Mas o fato de ter divulgado e se por acaso não der certo, vai ficar feio de novo para a diretoria do Corinthians, que vai ter que se explicar. Belo, eu só quero deixar registrado que eu gostei muito da postura do Carille nessa, porque... Na resposta que ele deu para vocês lá em Ribeirão, ao invés de ele falar de Valdívia, de perspectiva, não, ele diz que conta com o Giovanni, que vê o Giovanni bem, que o Giovanni vai se recuperar, que é o segundo ano dele de clube, que ele já se adaptou melhor, etc. Enfim, ele deu moral pro Giovanni e mostrou que conta com o cara que ele tá lá com ele, assim. Então achei que foi muito legal da parte do Carille
Porque se é outro, pode ter se deslumbrado ali, já começa a falar, pensar no Valdívia, como vai jogar, elogia o Valdívia. Não, ele simplesmente parou ali e só falou do Giovani. Achei aquilo muito legal. O Giovani Augusto foi inscrito pelo Corinthians na Copa Sul-Americana, como deveria acontecer, né? Seria muito estranho se o clube não inscrevesse um jogador que faz parte do elenco, que tem contrato, que está ganhando salário. Mesmo em processo de negociação, o Corinthians tinha que ter inscrito. Meu palpite para Corinthians e Universidade do Chile, 1-0 Corinthians, eu vou junto com o Teleco. E você, Vitão? Eu também dei esse palpite hoje no Timão Universitário, que vocês todos participaram, agradeço a todos. Meu palpite do Corinthians, quando eu não penso, é 1-0 Corinthians, sempre. Rodrigo Vessone? 1-0. Então nós 4 concordamos com o palpite de 1-0. O Maércio Ramos Morcegão acaba de me mandar uma mensagem aqui falando que também aposta em 1-0. Somos 5-1-0 pro Corinthians, a gente vai no mais fácil, a gente não tá querendo arriscar, né? É o placar usual de jogos do Corinthians, quando não é 0-0, é 1-0. Quer ver que o Corinthians vai golear e vai calar nossa boca? Mas enfim, um abraço, Rodrigo Vessone, até a próxima, meu amigo. Até, um abraço. Tchau, tchau, Vitão. Até mais. Falou, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.